comigo, caríssimos e caríssimas traders? Sejam muito bem-vindos nessa manhã maravilhosa ao meu canal do TradingView e também ao canal do YouTube. Eu sou o Álvaro Advisor. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já chega deixando o seu like, beleza? Para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Bom, pessoal, semana passada eu fiz um estudo com vocês aí sobre estrutura de mercado, natureza de mercado, tendências. E aí vamos aplicar hoje aqui nessa análise do nosso ativo de preferência, o índice de moeda dólar americano. E vamos para cima, aperta o play, que é só o começo. Então, pessoal, vamos iniciar logo aqui com a análise de tendência, né? O que é que caracteriza uma tendência de baixa? São topos e fundos mais baixos, ascendentes ou descendentes, perdão. E a característica da estrutura de alta são topos e fundos mais altos, ascendentes, ok? Percebam que dentro da tendência maior existem subtendências, ok? Então, a tendência primária, ela sempre tem que ser definida no time frame mais alto. As instituições, elas trabalham em semanal, mensal. Então, você precisa, pelo menos, se alinhar um pouco com a visão institucional, porque dessa forma você vai estar evitando entrar em armadilhas, né, em capturas de liquidez. Então, é sempre interessante você iniciar a sua análise no time frame maior. E aí, tendência definida. Qual é a tendência aqui primária? Tendência de baixa. Topos e fundos mais baixos do que os anteriores. Beleza? E agora a natureza. Qual é a natureza desse movimento aqui? A natureza desse movimento, a natureza impulsiva, né? Uma natureza propulsora, de impulso. Perceba que, apesar de todo esse período aqui ser muito longo, toda essa estrutura aqui, ela tem uma característica corretiva, né? Olha, esse aqui é um impulso, né, na direção do impulso anterior, mas a estrutura em si, completa, é uma natureza corretiva. Então, nós podemos já identificar a natureza, a tendência, e assim a gente vai entrando na linha da onda, beleza? O que é que eu fiz aqui? Marquei os swing points. Os swing points nada mais é do que alvos, né, importantes da estrutura do time frame maior. O time frame maior, como nós vimos, ele vai servir como base para a gente formar a estrutura e ter como base a estrutura no time frame menor, porque o time frame menor ele sempre vai se movimentar em construção do time frame maior. Então, beleza. Montei a estrutura no time frame maior. Agora eu vou diminuir o time frame. Vamos lá. Diminuir o time frame. Quando eu diminuir, eu fiz essas marcaçõezinhas aqui, ó. Sabe? Que para mim são as regiões um pouquinho importantes, que se o preço voltar a derreter aqui, esses aqui serão os meus alvos, ok? Então, aqui eu já tenho a minha estrutura, eu vou marcar esse swing point aqui também, ok? Nada mais é, o que é que está segurando esse swing point aí? Esse bloqueio de ordem aqui, ó. Bloqueio de ordem nada mais é do que quando o preço ele tenta retornar a seguir na direção oposta, ele forma só uma velinha assim, ó, às vezes duas, às vezes é uma região de briga, como essa aqui. E aí a gente pode ver com clareza que esse bloco de ordem aqui é o que está segurando a estrutura aqui nesse meio, né? Então a gente tem um impulso aqui de alta, o impulso secundário. Lembre que o primário é o do mensal. Aqui o semanal a gente já está no secundário, né? Seguindo essa base aqui, esse contexto aqui de análise que a gente está aplicando, beleza? Então não vou nem deixar essa caixinha aqui para não deixar o gráfico muito poluído. E aí nós temos também esse alvo aqui, que é uma extremidade.
E aí vamos lá. A gente vai operar no time frame ainda menor. Então, é importante ter a estrutura do time frame maior montada, construída, já desenhada, porque vai ficar mais fácil de quando a gente diminuir o time frame, a gente poder ver onde é que o gráfico está indo. Então, isso aqui é um imbalance no time frame maior. E aí a gente consegue ver que nesse imbalance, o preço ele veio, ó, fez uma, respeitou aqui, derreteu. Aí veio de novo, ó, respeitou também aqui, tá entendendo? Então isso aqui vai criando o quê? Isso aqui vai criando liquidez. As pessoas vão achando essa zona aqui segura. Imaginei quantas e quantas pessoas não venderam aqui, né? E aí muitas delas, infelizmente, acabaram sendo estopadas nessa subida aqui em cima. O preço voltou a derreter, olha só a força de venda, né? Mas só que aí foi só mais uma indução, uma armadilha das grandes instituições, e agora a gente pode ver o preço seguindo ainda na tendência secundária de alta, ok? Então, isso aqui são as zonas importantes que eu marquei, que o preço pode chegar. Nós temos o imbalance no mensal, temos uma caixinha aqui muito importante que eu encontro utilizando a Fibonacci. E aqui eu tenho mais um bloqueio de ordem mensal, que é uma extremidade do movimento, de um movimento anterior mensal. E essa linhazinha aqui, essa linhazinha vai ser a minha 127 Fibo, né, que eu encontrei fazendo a medição do meu último impulso. Então, vou diminuir aqui o time frame ainda mais. Vocês podem ver as marcações que eu faço com a estrutura, porque quando o movimento ele se inicia, você vai fazendo a marcação da estrutura. Aí pronto, esse padrão aqui eu já conheço. Então você às vezes tira um print e deixa lá no seu portfólio de padrões, e aí no futuro, quando o preço estiver fazendo um movimento parecido, você já vai se lembrar disso aqui, né? Então, e aí, cada padrãozinho desse aqui, ele tem a sua característica, e aí você tem que seguir, ok? Vai se aprimorando, você vai afiando a sua visão para poder encontrar. E aí eu vou fazer a medição com a Fibo do meu último impulso, que seria do que? Esse ponto aqui até aqui em cima, ok? Então vamos medir meu último impulso. Olha só, Cellzone, a caixinha lá da Fibo que eu encontrei no mensal, eu encontrei essa caixinha no mensal. Olha só a confluência que bateu aqui, ó, com 161.8. Olha só a confluência que bateu o bloqueio, a caixinha do bloqueio de ordem com o 127 Fibo, que é um alvo muito importante que normalmente o movimento do preço ele segue essa linha da Fibonacci. Mais na frente nós vamos estudar essa questão. E aí aqui eu tenho esse meu último impulso, o preço veio até a zona dos 50%. E olha só que interessante, pessoal. Em uma das aulas aí eu falei que eu jamais vou ser aquele mentor que fica falando que isso aqui não funciona, isso aqui também não dá certo, operar varejo não dá certo. Olha só, o mamão aqui na análise de varejo que deu certo. O preço chegou na zona dos 50% e explodiu, filho. Você tá louco? Como é que você fala que um negócio desse aqui não dá certo? Não dá certo para você que, sei lá, só vive de estar diminuindo o que é dos outros para tentar fortalecer o teu, né? Pisando aí na galera. Então, essa questão de que varejo não funciona, o que funciona é a análise institucional. Cara, isso vai depender de cada um. Conheço traders aí de alto nível que os caras trabalham só com análise de varejo, né? É óbvio que tem todo um conhecimento mais aprofundado por trás, mas no básico os caras aplicam a análise de varejo, pô. Não tem essa de ficar falando que não funciona, que tal. É você que não tem a paciência para fazer as coisas do jeito certo. Simples assim, tá bom? Então, seja humilde. Vou até colocar aqui. Aprenda, seja humilde e nunca
desista. Esse é o meu lema. Eu já venho aqui repetindo esse lema de muitos anos, já desde o ano passado. Então, eu sempre venho reforçando essa tecla da gente nunca estar pisando em ninguém para poder fazer com que o nosso pareça ser o melhor, certo? Não existe isso, cara. Então, basicamente, o que nós podemos aplicar até o momento, né? Como eu opero em time frames maiores, a minha visão é que o preço ele venha nessa região aqui em cima ainda, ok? Esse aqui seria o meu primeiro alvo. E aí ele tocando nesse primeiro alvo aqui, ele vai estar finalizando um ciclo de 5 ondas. E aí eu vou esperar uma correção aqui, não sei se é um padrão de continuidade ou se é um padrão de reversão, ainda não aconteceu. Então, na semana, eu espero que o preço do DXY ele venha alcançar esses patamares aqui mais elevados, né? Como o preço já chegou em uma zona aqui, já fez uma captura de liquidez aqui e possivelmente está gerando mais liquidez aqui em cima, né? Então, é muito provável que o preço continue subindo, lembrando aquela questão de que o preço ele vai seguir pelo caminho de menor resistência. Então, se a demanda ainda for muito esmagadora em cima da oferta, então ele vai continuar subindo, vai continuar subindo. Então, o que é que a gente pode esperar aí? E o que pode quebrar a nossa análise da nossa estrutura, a nossa análise gráfica, são as questões fundamentalistas. Então, esse é o único ponto que pode interferir na estrutura do gráfico, que são as questões fundamentalistas, as questões econômicas mundiais. E aí, basicamente, é isso. Essa é a minha visão, a probabilidade que eu vejo de que o preço continue chegando ainda nessas máximas aqui, para mim ainda é um pouco alto. Então, vamos esperar, vamos acompanhar aí as notícias da semana, que é para a gente ver como é que o preço vai se comportar. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Se você tiver alguma dúvida, não deixe, não hesite de se comunicar aí no chat, nos comentários, que é para a gente estar fortalecendo cada vez mais a comunidade trading. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço do Álvaro Advisor e até mais. Valeu!